pegar é o lance da linguagem ser racista, né? De algumas palavras, que é o denegrir, o que trouxeram ontem também, outras palavras nas coxas, Tem a cor do cor do pecado, pecado, Black Friday também, que estão falando que é racista, criado então, mudo criado também. mudo. Então assim, você não pode controlar a linguagem. Entende? Aliás, uma das prerrogativas do pensamento ideológico e aqui eu estou falando de ideologia, não no sentido marxista de ideologia, aliás, e para quem quiser saber o que eu estou dizendo quando eu estou falando de ideologia, mais uma vez, perdão, tem um artigo meu na Gazeta do Povo escrito "O que é ideologia afinal?" É um título do artigo. E quem chegou agora tem o curso dele que está com 40% de desconto e o link está aí, né? É só ir lá e colocar qual que é a... INT LTDA. INT LTDA que você tem 40% de desconto na hora, tá? Cursospaulocruz.com.br. Quando você clicar lá para comprar, você vai para a página lá do Hotmart. Lá tem um lugar para você pôr o cupom. Coloca lá INT LTDA, 40% de desconto no curso para quem está assistindo a gente, quem assistir isso aí. E eu vou deixar essa promoção, porque eu sou uma pessoa boazinha, uma semana. Boa. Né? No domingo que vem tá fora. Então, quer dizer, se você hoje não conseguiu, tá tarde e tal, pode fazer durante a semana. 40% para quem tiver esse cupomzinho aí de INT LTDA. Então, assim, primeiro, não dá para controlar a linguagem. Então, essa semana a gente estava falando sobre isso, fiz até um vídeo sobre isso, porque foi sobre o radialista do Sul lá que chamou o jogador de crioulo. Ah, aquele criolinho. Depois ele falou, o moreno, né, o cidadão de cor, né, numa boa, tal, isso o quê. E aí pronto, né? A internet foi abaixo, tal, racismo, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu cresci ouvindo a palavra crioulo como uma coisa boa, assim, era um jeito carinhoso de se referir aos negros. Meu pai usava muito esse termo. Era um termo muito usado por pessoas da geração do meu pai, como esse radialista acho que tem 76 anos, né? Então, eu acho que na hora que ele falou, ele percebeu que, putz, aí ele deu aquela... Moreninho, o cidadão de cada cor. vez... Não, mas ele fez uma brincadeira, né? Uma brincadeira que não aceitam hoje. Mas aí falaram que o homem foi racista. E aí o cara tem que aparecer com aquela justificativa que ninguém aceita. Dele falar, eu não sou racista, porque poxa, minha mãe é negra, cresci no meio de negros. Aí as pessoas não aceitam essa justificativa. Eu parto do princípio que é o seguinte, eu tenho de dar à pessoa o benefício da dúvida. Então, primeiro que eu acho que racismo é um ato consciente. Aquele cara do condomínio aqui no interior de São Paulo, que atacou o menino que foi entregar comida lá, você é negro, você nunca vai morar nesse lugar aqui porque olha a sua cor, olha não sei o quê. Aquilo é racismo. Consciente, exatamente. O que aquele ex-diretor do Santos fez numa mensagem de WhatsApp pro amigo dele, tem que tomar cuidado com esse pessoal aí, esse pessoal mestiço. Não estou falando de negro, preto, não. Estou falando de misturar. Esse pessoal misturado não tem caráter. Isso é racismo. Entende? Então, para mim, racismo é um ato consciente. Por isso que eu não acredito na teoria do racismo estrutural. Entende? Que você é racista inconscientemente. Quase genético. Porque a estrutura é racista. Aí você fala, bom, então as pessoas não têm culpa por ser racista? Aí o teórico vai falar assim, não, tem culpa também. Então, quer dizer, a estrutura é racista, mas os indivíduos também são racistas. O que é isso? Nada mais é, trocando em miúdos, um símile secular da doutrina do pecado original cristã. É a mesma coisa. É isso. Se eu já sou pecador, então... A estrutura é pecaminosa e o indivíduo também é pecador. Essa é a doutrina do pecado original. Então, quer dizer, o cosmos está maculado pelo pecado, assim como os indivíduos. No racismo estrutural é a mesma coisa. Né? A estrutura é racista, mas o indivíduo também é. Ou seja, ninguém escapa. Ninguém escapa. Aí você pergunta para o cara, porque no livro dele ele não fala, o Silvio Almeida, como é que resolve? Ele vai dizer, tem que fazer, criar mecanismos de combate ao racismo, tá tudo muito genérico. Muito vago. Muito vago. Mas, no fim das contas, o que é? Você só conserta uma estrutura se você fizer outra, certo? E a gente volta para a educação básica. Se na educação básica a gente ensina essas coisas, já resolve. Então, se você tem uma escola, uma casa, que a estrutura está com problema, você tem que derrubar a casa e fazer outra. Certo? Então, quer dizer, me parece que, no fim das contas, né, a teoria do racismo estrutural quer criar uma nova sociedade.
que sociedade é essa, Deus nos livre de saber qual é. Deus me livre, Certo? Então é aí por aí que eu vou. Então não dá para você controlar a linguagem. Então essa coisa do criolo, né? Então, quer dizer, nós temos um rapper aí que chama criolo, né? Então, quer dizer, assim, não faz sentido você querer controlar a linguagem, mas o pensamento ideológico tem por prerrogativa controlar, porque você controla a linguagem, você controla a sociedade. Então, tem um filósofo chamado Eric Voegelin, que eu estudei na minha graduação em filosofia, que ele fala sobre isso. Ele fala que o pensador ideológico, a primeira coisa que ele vai atacar é a linguagem. Porque com o controle da linguagem, ele controla todo o resto. Quais palavras pode falar? 1984. Exatamente. É a nova língua do 1984. Não pode falar essa palavra. Você percebe que os caras estão fazendo, na prática, aquilo que o George Orwell falou lá em 1948. Como um futuro... Como a coisa ia acontecer. E os caras estão fazendo isso hoje e as pessoas estão aceitando, Como entende? uma coisa distópica e distante. No Canadá não estavam querendo criminalizar o uso de certas palavras? Não, já aconteceu. O Jordan Peterson, ele apareceu assim, né? Mas a lei foi aprovada. Foi aprovada? O pronome neutro lá já está aprovado. Você pode ser preso por causa disso. É lei. Então, assim, controlar a linguagem, você controla a sociedade. Né? Quais palavras pode, quais palavras não pode. Mas o fato é, a língua é um negócio vivo e fluido. Uma palavra que pode ser ruim, pode ficar boa, uma palavra que é boa pode ficar ruim, mas não por imposição. Quanto tempo o movimento negro não militou para positivar o termo negro, por exemplo? Aliás, então você vê. Aliás, é preto ou é negro? Porque tá essa assim, briga agora. Hoje, tecnicamente, negro é um guarda-chuva e embaixo tem pretos e pardos. Ah, é? É, isso. O pardo e o preto estão embaixo de negro. Negro é o conjunto de pretos e pardos. Então, preto sou eu e pardo é todo o resto mais claro que eu, até quase você, assim. Né? Então, então, quer dizer, mas durante muito tempo, os movimentos negros lutaram pela positivação do termo negro. Então você vê, vou citar essa música de novo. Se você nunca ouviu essa música, você que nos assiste, procura aí no YouTube. Negro é Lindo, do Jorge Ben, que hoje é Jorge Benjor. Uma música belíssima. Ou então, Sorriso Negro, da Dona Ivone Lara, né? Que é uma música linda. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um monte de coisas, né? Então, assim, Negra Ângela, do Neguinho da Beija-Flor, Neguinho da Beija-Flor. Né? Então, assim, eu acho que depende da intenção, depende, né? Então, quer dizer, você chamar um cara de neguinho, eu detesto ser chamado de neguinho e de negão, por exemplo, não gosto. Já falei isso em outros lugares. Mas, assim, é uma coisa minha. Eu tenho um amigo, por exemplo, de infância, que o apelido dele é Negão. A gente chama ele de Negão porque é o apelido dele de infância, porque na família dele ele é o mais escuro, mas ele não é preto. Ele é bem mais claro do que eu. E ele se mas importa? Como ele é uma... Não, é o apelido de infância dele, ele chama assim, ele é chamado... Mas ele não se importa. Né? Eu não gosto. Eu, Paulo. Eu acho esse termo negão feio. Né? Mas eu chamo o meu amigo de Negão. Né? Aliás, eu não chamo ele de Negão, eu chamo ele de Rodrigo, como é o nome dele. Mas o apelido dele é Negão, chamei durante muito tempo. Mas eu não gosto que me chamem de Negão. Ô, Negão, vem aqui. Não, Negão não. Tem um nome, cara. É uma coisa minha. Mas porque eu acho que é racismo e tal. Não, eu acho o termo feio. Mas se tem negro, por que tem que ter negão, neguinho? Não, é negro. Se é negro. Pronto. Né? Pronto. Então, assim... Isso depende muito da intenção, depende muito da maneira como a palavra foi conhecida. Então, crioulo é uma palavra assim. Meu pai falava isso, o crioulo lá e tal. Por quê? Porque houve uma época, né? Porque a palavra crioulo, né? Crioulo, tecnicamente, é um termo da linguística, de pessoas que iam para a Europa e que tinham de adaptar o seu idioma ao idioma europeu do país que elas foram. Então, o crioulo era uma mistura de língua. Então, não é nenhuma raça, então.
Depois ficou associada aos negros, porque o contingente de negros escravizados eram grandes, e aí os negros também vinham da África, acabavam Outra aprendendo outra língua, misturava o português com a língua lá do não sei aonde. Então, o crioulo virou esse povo de língua mista, digamos assim. Entendi. É uma adaptação linguística que ficou depois associada à pessoa negra, por conta da língua e não por causa da cor. Entende? Então, quer dizer, no mundo mais antigo, crioulo era todo aquele que de outro país ia para a Europa, né, de outro lugar que não era Europa, ia para a Europa e tinha de adaptar a sua linguagem. Né? Então, ele falava o crioulo. Então, você pega a linguagem crioula, hoje tem lá no Cabo Verde, acho que fala crioulo, né? Tem até a culinária crioula. Sim, então, Quando porque você Cabo vai Verde tem a língua crioula lá mesmo, que é uma mistura. Entendi. Você ouve falando, tem palavra que parece português, tem palavra que parece inglês, então é um negócio meio bagunçado. Uma grande mistura de... Então é isso, né? Então, não pode mais falar negro, porque negro está relacionado a coisas sombrias, a coisas ruins e tal. Então, assim, claro, existe essa narrativa do negro ser associado a coisas ruins. Há muito tempo, o próprio Martin Luther King, num sermão dele, ele fala isso e tal. Mas o fato é que a palavra hoje não tem essa conotação. Né? Mesmo no dicionário, tem lá um monte de coisas ruins e tal, mas isso está ressignificado. Na cultura, o termo negro não significa mais isso. Então não faz sentido ficar tentando forçar uma ressignificação da palavra, ao passo que culturalmente ela já significa outra coisa. Entende? Então, quer dizer, é uma mudança forçada, imposta, top-down, né, de cima para baixo, tentando forçar a cultura a se adequar, o que é uma bobeira. O termo criado mudo é a mesma coisa, ninguém sabe a origem, surgiu numa tese de doutorado e tal. Eu nunca vi a prova disso. Então, eu quero uma prova de que, em determinado momento da história, existia um escravo que ficava parado a noite inteira do lado da cama do senhor. Imagina, quantos senhores não iam morrer com o escravo parado lá enquanto o senhor está dormindo? Quantos não iam morrer degolado, esfaqueado, lá, sei lá o quê? Então, não faz sentido isso aí. Mas inventaram e abraçaram. Nas coxas é a mesma coisa. Aquilo é uma mentira. Dizer que os escravos faziam as telhas na coxa. Isso é lenda urbana. Mas, né, as pessoas acabam aceitando. Comprando essa narrativa. Acabam comprando. Mas é assim, língua é isso. Se a palavra não te ofende, não te ofende. Se a palavra significa culturalmente uma coisa que não é mais aquilo que tinha origem lá, não é, então não significa. Então pronto. Então vamos, né? Mesmo porque, na prática, não muda absolutamente nada. Exatamente. Continua tudo não a é mesma coisa. Não é a primeira briga que você tem que lutar, né? Vamos não pegar. Então não vai adiantar nada. O pretinho que está lá estudando na escola pública lá e tal, ele vai chegar no final do ensino médio sem saber escrever preto, sem saber negro, sem saber escrever uma redação. Esse é o problema. Sem fazer uma conta básica de matemática. Esse é o problema. E não é, né? Sem conseguir ler o Machado de Assis, que deve ser lido. Felipe Neto é um estúpido. Deve ser lido. O problema é que a gente não sabe mais estimular o jovem a ler o Machado. Mas o Machado deve ser lido. E ele não é um escritor complicado, não, como dizem por aí. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele fala do cotidiano das pessoas. Não é um escritor prolixo. O problema do Machado, talvez, se tiver problema, é de vocabulário. Mas eu lembro de ler muitos livros no começo da minha trajetória de leitor com o dicionário perto. É claro, eu também fazia isso. Não tinha Google na época. Entendeu? Fazer isso. Por que você não pode fazer? Por que hoje não pode fazer isso? Não pode? Você não faz Claro isso? que pode. A gente faz isso quando está aprendendo inglês, né? Claro que pode. Deve fazer. O dicionário é um recurso mesmo. Temos que fazer. Depois você acostuma, depois você não precisa mais. Mas fiz muito isso. Ah, não, hoje não pode mais que oprimir o menino que tiver com não. Entendeu? Então, assim, língua é isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.